Michel Mandelmann é ginecologista obstetra formado pela Universidade São Francisco em Bragança Paulista. Fez estágio em ginecologia e obstetrícia no Hospital Príncipe Humberto e estágio em gestação de alto risco no Hospital e Maternidade Ipiranga. Obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia em 2002, adquirido através de prova e reconhecido pela Associação Médica Brasileira. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. O programa é feito pensando em você, então é importante a sua participação. Você vai ver aparecer aí na sua tela as nossas redes sociais. E é importante você mandar a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sugestão de pauta. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Michel Mandelmann. Ele é ginecologista e obstetra. E nós vamos falar um pouquinho de pré-natal, tipo de parto, as escolhas que hoje em dia a ciência coloca à nossa disposição. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Denis, obrigado, estou à disposição aqui para responder dúvidas a respeito desse tema tão extenso, um tema muito extenso, né? Que deixa as mulheres na dúvida nessa época que gera muita ansiedade, principalmente uma primeira gravidez. Exato. E com a evolução, né, da tecnologia, da ciência, o leque de opções vai aumentando, né, ano a ano. Vamos começar então pelo começo. Certo. A partir do momento, a mulher está grávida. Quais os procedimentos que ela tem que ter? Vamos começar por pré-natal, por visita ao ginecologista. Qual o caminho passo a passo? Então, vamos lá. Quando é que ela vai suspeitar que ela está grávida? Quando ela percebe que tem um atraso menstrual, obviamente tendo relações sexuais sem qualquer proteção, sem qualquer uso de anticoncepcional, oral, injetável de preservativo, vai procurar o seu médico e ela percebe alguns sintomas também, né? Devido a alterações hormonais que acontecem na gravidez, ela percebe que ela está com muita dor de cabeça, inchaços nas mamas. Tá? O segundo sintoma depois do atraso menstrual é o inchaço nas mamas. Tá? Começa a ter cólica, começa a ter enjoo, tontura, então ela vai procurar o seu médico de confiança. Ele vai pedir um exame chamado beta-HCG, pode ser o beta-HCG qualitativo, que diz se é positivo ou negativo, e o beta-HCG quantitativo, que dá em números, tá? Para diferenciar no começo se a gravidez é tópica ou ectópica. O que é isso? Essa é a minha pergunta. O que é isso? Então, tópica é no seu local original. A única gravidez que sobrevive no seu local original é a gravidez tópica, dentro do útero. Ectópica é que fora do seu local original. Segundo uma estatística, Denis, e que não está nos prestigiando agora, de 100 mulheres que engravidam, 97, graças a Deus, tem gravidez tópica. 3% de gravidez ectópica. Em relação a esse beta-HCG quantitativo, tanto numa gravidez quanto na outra, ele cresce. Só que na gravidez ectópica cresce muito pouco. Na gravidez tópica, quem está grávida nesse momento, no início, vai perceber que tem um número, por exemplo, acima de 100 mil, porque ele vai dobrando, vai duplicando a cada 48 horas. Até quando chega na 10ª semana, atinge o valor máximo, tem uma queda e depois sobe novamente. Tá. E esses testes que as pessoas compram em farmácia, eles são confiáveis? Hoje em dia, com a alta tecnologia, são bastante confiáveis. São confiáveis. Porque às vezes a pessoa vê de casos que se baseia praticamente nisso e depois só vai procurar um médico depois de muito tempo. Não, mas além disso, é importante fazer um ultrassom logo no começo. Tá? Confirmou? Isso logo no começo, quanto tempo? Então, assim que estiver grávida, tá, ela dá uma data da última menstruação. Tá? Por exemplo, vamos supor que a data da última menstruação seja 1º de julho, um exemplo. Estamos dando um exemplo. Tá? Se você contar, pelo menos, e ela perguntando se ela tem certeza da data, que a maior parte das mulheres tem certeza da data. Para que vamos supor, passou umas 6 semanas e meia, 7 semanas, tá, da data da última menstruação. Você pode pedir um ultrassom transvaginal, que no começo o ultrassom transvaginal, ele vai ver nenê com batimentos cardíacos, tá, normalmente uma semana antes. Antes que um ultrassom obstétrico pélvico por cima. Antes desse período, é muito difícil você ver nenê com batimentos cardíacos. Você pode ver até um saco gestacional vazio, que o ultrassom ainda não tem o poder de pegar o nenê com batimentos cardíacos. Então, o que pode acontecer? Se ela fizer um ultrassom logo no começo,
umas 4 semanas, vai ter que repetir o ultrassom mais para frente. E algumas já ficam assustadas. Não tem o neném. Não, não é assim. Tá? É que ainda o ultrassom não teve aquele poder de enxergar o nenê ou nenês, porque é importante fazer um ultrassom no começo para saber se a gravidez é gemelar ou única. Quando a gente fala gemelar, Denis, é um termo genérico para 2 ou mais. É aquilo que eu falo. Quando falo em gravidez gemelar ou trigemelar, que obviamente trigemelar ou mais é um pouco mais raro, é mais com reprodução assistida, tá? A gravidez gemelar também pode ocorrer com reprodução assistida. A gravidez gemelar com 2, 3 ou mais, na grande maioria das vezes é com reprodução assistida. A gente fala que é uma dupla ou tripla ou quádrupla para a felicidade e para a mãe. Porém, uma dupla ou tripla ou quádrupla preocupação para o médico, que é uma gravidez de alto risco. A gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco. Alto risco. É de alto risco, porque tem maior chance para aborto, maior chance para trabalho de parto prematuro, maior chance para hipertensão na gravidez. Tem que ficar de olho numa gravidez gemelar. E é uma coisa que parece que agora a ciência trata com mais precisão o assunto, né? Eu digo porque eu tive 3 irmãos antes de mim, trigêmeos, que morreram os 3. Já, mas isso na década de 50, ali que não existia recurso, etc. Não tem ultrassom moderno como tem hoje. Eles se alojaram no rim, aí teve que tirar, um morreu, teve que tirar os outros 2, etc. Mas então a gravidez de gêmeos ou trigêmeos continua sendo uma gravidez de alto risco. Alto risco, né? Maior chance para aborto, maior chance... Quando você, por exemplo, uma gravidez trigemelar, na grande imensa maioria das vezes vai nascer antes do tempo. Tá? O que é antes do tempo? Antes das 37 semanas. 37 semanas é quando o pulmãozinho dele ou dele já estão maduros. Já podem sair dentro do útero a princípio sem nenhum problema. Então você tem que ficar de olho que provavelmente vai ser um parto prematuro. Na gravidez gemelar com 2, também, mas a chance é um pouco menor. Então o primeiro passo seria esse? Sim. Fizemos um ultrassom, pede-se os exames. Tá? Antes disso, tá? A gente sabe que a gravidez também é uma situação de prevenção. Tá? Sabendo que a mulher pretende engravidar, que ela quer programar uma gravidez, já pode entrar com uma vitamina chamada de ácido fólico. O que é isso? É uma vitamina que foi feito um estudo que a medicina funciona assim, Denis, à base de estatística. Se na grande maioria das mulheres funcionou, a gente extrapola para a população inteira. Foi feito um estudo que o ácido fólico, a gente fala que sempre tenta ajudar a evitar o quê? Malformações do tubo neural. Quem que é o tubo neural? É aquela estrutura que vai do sistema nervoso da criança, que se forma até o final do 3º mês de vida, até as 12 primeiras semanas, que a gente considera o tempo de gravidez por semanas. Então você entra para aquela mulher que está pretendendo engravidar. Quando já é programado. Programado, já perfeito. É bom tomar. Perfeito. Naquela mulher que está com uma suspeita de gravidez, tá? Ela está tendo relações sexuais, está com atraso menstrual, tá? E no início de uma gravidez, para prevenir. Então aí já entra a prevenção. Aí você pede os exames, pedimos exames de sangue e exames de urina. Exames de sangue é uma série deles, inclusive envolve exames para evitar doenças congênitas, que significa ser congênita, que chamar assim, o bichinho que causa doença, o agente causador pode atravessar a placenta, atingir a criança e causar algumas malformações. Isso é rotina na grande maioria dos pré-natais, que a gente fala de baixo risco, sorologia para toxoplasmose, para rubéola, para sífilis, para HIV. Hoje em dia, HIV se pede para todo mundo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ninguém obriga, obviamente, mas preconiza que se peça esse exame. Se você estiver no começo, você consegue evitar a chamada transmissão vertical, que é a passagem do vírus do HIV da mãe. Então no começo isso pode ser evitado? Pode, tá? O que mais que a gente pede? A gente pede hoje sorologia para 2 tipos de hepatite, hepatite B e hepatite C. Tá? O grupo sanguíneo é importante, saber qual que é o grupo sanguíneo da futura mamãe. Se ela for do grupo sanguíneo positivo, você não precisa pedir o grupo sanguíneo do marido. Se ela for do grupo sanguíneo negativo, você pede o grupo sanguíneo do marido. Aguarda o grupo sanguíneo do nenê que vai nascer, porque existe uma situação que o nenê, a mãe pode reconhecer o nenê como algum agente estranho. O que o sangue da mãe pode fazer contra esse sangue de nenê que está dentro do útero dela, dentro desse território que seria dela. Ela pode destruir o sangue desse nenê. Então, em alguns casos, o nenê fica anêmico dentro da barriga da mãe, tá? Por o corpo entender que, olha, tem um outro corpo agente estranho aí. Estranho, outro tipo de sangue. Exatamente. Aí, em alguns casos, fica anêmico, você tem que estar com transfusão intrauterina. É muito comum quando a mãe é do grupo sanguíneo negativo, o pai do grupo sanguíneo positivo, nasce com sangue positivo e tem um teste chamado teste de Cumbis que comprova que está tendo passagem do sangue do nenê para o sangue da mãe. O sangue da mãe reage querendo destruir o sangue desse nenê que está sendo gerado. O que mais a gente pede? Pedimos exames de urina 1 e urocultura.
para urina, a gente sabe que para detectar, principalmente a urocultura, que vai dizer se tem bactéria causando infecção de urina, que a gente sabe que infecção de urina é uma das principais causas ou de aborto ou de trabalho de parto prematuro. Definição legal de aborto. Esse é o termo, mas é um termo legal quando se perde o produto da gravidez até 20 semanas ou peso menor que 500 gramas. É encarado como aborto. É encarado como aborto, porque se você vai enterrar desculpa o termo, mas é o termo legal, a gente não é um produto, tá? É uma satisfação para a mãe, né? Que se nascer até os 9 meses, tá? Se vai enterrar ou não, tá? Com peso menor que 500 gramas você não enterra, com peso maior que 500 gramas você enterra. Tá? E pode ser uma das causas de trabalho de parto prematuro, tá? Trabalho prematuro, quando entra em trabalho de parto, antes das 37 semanas, que o nenê está pronto, preparado para nascer a partir de 37 semanas, de 37 até 40, 37, 38, 39, 40 é o 9º mês. 40 semanas é aquilo que a gente chama de data prevista, ou data possível, ou data provável do parto. Quer dizer, nesse período já pode acontecer. Pode, é o 9º mês. Normal. Tá? É o 9º mês. Que a gente pensa por semanas, né? Nós temos um padrão por semanas, né? Sabe, por exemplo, com 20 semanas, como eu falei, tá com aproximadamente 500 gramas. Tá? Com 28 semanas, 1,2 kg. É tudo aproximado. E o peso do bebê? O peso do bebê é importante calculado... acompanhar também? Sim, é importante acompanhar. Tá? Isso calculado no ultrassom, obviamente no ultrassom não existe uma balança. São alguns parâmetros, né, que tem um software no ultrassom que calcula aproximadamente 10% para mais, 10% para menos. Tá? É o normal do peso da criança. Com 37 semanas, que é um nenê de termo, ele está aproximadamente com 3 quilos. 37 semanas, quer dizer, dali para frente já pode nascer a qualquer momento. Pode nascer a qualquer momento, exatamente. Então é na faixa de 3 quilos, mais ou menos. Mais ou menos. Dos tipos de parto, a gente vai abordar mais para frente, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu fiquei algum tempo nos Estados Unidos, na Europa, e lá é muito comum, aliás, é regra, né? O parto normal, não é a cesariana. E com as pessoas conversando, quando a gente fala que aqui no Brasil, né, a grande maioria é parto cesariano, mas por quê? Porque lá é uma coisa normal, o parto natural. Já me falaram que existe um problema com as seguradoras, né, na Europa, nos Estados Unidos, que eles têm medo de fazer o parto através cesariana e ter algum problema e depois o médico, o hospital ser processado. Mas por que essa opção do brasileiro pela cesariana ainda continua firme, forte, e nos outros países não? Olha, por alguns motivos, né? Algumas pacientes, talvez pelo mito, tá? Que elas ouvem falar, talvez porque algumas falam que tem... Algumas que tiveram, amigas delas, tiveram muita dor durante o parto. Mas hoje em dia, não. Você, nas grandes maternidades, né? Você consegue dar a chamada analgesia de parto, tá? Ela vai ter contração, não vai ter dor, tá? Algumas também por opção. Hoje em dia a mulher tem opção de tentar um parto normal, tá? Algumas querem fazer cesariana por comodidade, querem marcar a hora. Tá? E, logicamente, tem indicações de cesariana também, né? As indicações clássicas é quando o nenê ou a mãe, ou os dois, estão correndo risco de morte. Quer dizer, se não for opção da mulher, cientificamente, quando é aconselhável a cesariana? Então, no modo geral, quando o nenê e a mãe correm risco de morte. Uma situação, para nós, seria óbvia, né? Talvez para a população, o nenê está atravessado na barriga, não virou, tá? Na situação sentada, né? Tá sentado. Você pode até, se for uma primeira gravidez, você pode até tentar um parto normal. Acontece que o médico tem que ser muito bom, porque você sai a região glútea, mas às vezes não sai a cabeça. Então ele tem que, sabe, agir muito rápido, porque não tem que fazer cesariana naquele momento. Que mais? Quando ela tem 2 ou mais cesarianas anteriores, a gente chama de fenômeno de hiperatividade, fenômeno de repetição. Também, mas a medicina baseada em estatística, Denis. Foi feito um estudo de 100 mulheres que tiveram 2 cesarianas anteriores, entraram em trabalho de parto 30%. 30% romperam o útero. Romper é o nome mais bonito para estourar. Estourou o útero. O que acontece quando rompe o útero? Tem vaso sanguíneo. Rompe os vasos. A mulher tem hemorragia interna. Pode morrer na tua frente. Quer dizer, para quem já fez cesariana, então é aconselhável... Para uma cesariana, ainda é muito discutível, tá? Que o risco de romper o útero é pequeno, talvez 0,5%, 1%, mas uma boa parte dos médicos, para evitar qualquer surpresa, fazem. Com 2 não. Com 2 você tem que fazer, tá? É uma indicação absoluta. Absoluta que era história. Você tem que fazer mesmo. Relativa é quando se o benefício for maior que o risco, você vai pesar aquilo que é melhor.
E não só isso, rompendo o útero, o nenê sai do útero e vai para a cavidade abdominal. Tá? E não sobrevive a mãe e o nenê. Então é uma indicação absoluta de cesariana com 2 ou mais cesarianas anteriores. Não importa se ela teve parto normal, por exemplo, ela teve uma cesariana numa primeira gravidez, teve um parto normal na segunda, mas teve uma cesariana na terceira. Já tem 2 cortes, 2 cicatrizes uterinas. Os próximos têm que ser cesariana também. Particularmente, se não existe o risco para a mãe, o senhor aconselha, numa primeira gravidez, o parto normal? Se ela tiver todas as condições possíveis para tentar um parto normal, por que não? Sabe? Tem que tentar um parto normal, mas, logicamente, a função do médico, Denis, é ter uma relação muito honesta, tá? Muito direta com a paciente. Falar, explicar o que pode acontecer, explicar os riscos, né? E, hoje em dia, não sendo urgência, a paciente tem condições de decidir. Quero tentar um parto normal, você explica para ela que naquele momento seria melhor. Não, doutor, eu quero cesariana. Tudo bem. Você pode explicar e você vai falar para ela os riscos que podem acontecer. Agora, a gravidez, ela pode ir até 42 semanas, que é a gravidez pós-data. Pode ir. É que acontece de 40 até 42 semanas. Tem alguns riscos. Maior chance do nenê enrolar o cordão no pescoço, porque vai diminuindo a quantidade de líquido amniótico, né? Fica dentro de uma bolsa chamada de líquido amniótico. Maior chance de ele fazer cocô dentro da barriga, que forma o líquido meconial, tá? Aí sim, você pode explicar. Você quer tentar ainda um parto normal? Pode, mas você tem que explicar os riscos do que pode acontecer nessa fase de 40 até 42 semanas. Tá? E decidir a paciente escolher, logicamente, até um determinado momento. Você vai fazendo um controle da paciente, um controle da vitalidade fetal através de alguns exames. Você pede um ultrassom, a gente pode até falar dos ultrassons se der tempo, tá? Dos ultrassons, como é que está, as condições do neném da barriga. Se tiver alguma intercorrência, o médico vai ter que agir. Nós falamos dos procedimentos, lógico, alertando, procurando levar a informação, mas às vezes as pessoas não têm condição de arcar financeiramente com esse tratamento através de uma rede particular. Sim. O que existe hoje na rede pública que atenda a necessidade da mulher grávida? Tem ginecologistas, inclusive eu trabalho também no serviço público, tá? Que fazem um pré-natal. Obviamente, ele tem que encaminhar, tem serviços de referência que ele encaminha a paciente, tá? Serviço de referência tem que ser próximo ao serviço público, existe um protocolo para isso. Mas ele faz todo o pré-natal, pede os exames que tem necessidade. Quer dizer, a rede pública hoje oferece um pré-natal. Gratuitamente. Sim. Tá? E a gente também encaminha aquelas pacientes que você percebe que está numa gravidez de alto risco para setores que vão fazer esse tipo específico de pré-natal, uma gravidez de alto risco. Por exemplo, uma paciente acima de 40, 45 anos, você vê que ela está hipertensa, você tentou entrar com medicamento para tentar abaixar a pressão, não conseguiu, paciente diabética, aí você encaminha para gestação de alto risco. Tem referência, sim. Então é importante aí você saber, minha amiga, de repente você não tem condição de arcar. Sim. Com um médico particular, com exames, etc., que é caro, realmente é caro para a grande maioria da população brasileira. Mas você tem o direito, como brasileira, de se valer da rede pública e exigir esse tipo de tratamento. Perfeito. Tá. Se quiser, podemos falar, inclusive, até sobre alguns ultrassons também. Por favor. Então, para que um dos motivos de fazer um ultrassom que eu falei para saber se a gravidez é tópica, ectópica, se é gêmeos ou não gêmeos, para saber se a data da última ultrassom bate também. Esse é o primeiro ultrassom. Aí pedimos o ultrassom obstétrico morfológico do primeiro trimestre, que é de 9 até 14 semanas. O que ele vai observar? Além de dizer de quanto tempo ela está de gravidez, vai observar, a princípio, 3 parâmetros dele, a tal da translucência nucal, que é uma medida aqui, da nuca, da prega nucal, que é acima de 2,5 milímetros, aí que é a famosa relação honesta. Tem que conversar com ela e com o marido para saber se estão dispostos a fazer um procedimento chamado de amniocentese. O que é isso? Punção do líquido amniótico para saber se o futuro neném tem cromossomo a mais ou a menos. Eu e você, e a população mundial, somos dotados de milhões de células no nosso organismo. Cada célula tem 46 cromossomos. O que é cromossomo? É aquela estrutura que vai dar a constituição final do indivíduo. A altura do indivíduo é determinada pelo cromossomo, além de vários parâmetros, assim como o sexo também. E são 23 pares de cromossomos em cada célula. O último par é o 23º, que determina o sexo. Tá? Eu e você somos XY, as mulheres são XX. O que pode acontecer? Às vezes pode ter cromossomo a mais ou a menos em determinado par. Por exemplo, cromossomo a mais no par 21, a famosa síndrome de Down. Cromossomo a mais no par 18, síndrome de Edwards. Cromossomo a mais no par 3, síndrome de Patal. Quem dá esses nomes são os autores, os médicos que estudam isso.
para saber se tem a presença ou ausência do osso nasal na criança. A ausência do osso nasal pode indicar uma formação. E como é que está uma estrutura chamada de ducto venoso, que é o conjunto de vasos. Se tiver alterado, também pode indicar uma formação. Então, além de quanto tempo a paciente estava a dizer esses 3 parâmetros. Translucência nucal, osso nasal e o ducto venoso. Já o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é de 20 a 24 semanas, é quando ele está totalmente formado. Esse é o detalhe. Consegue observar 100% das malformações deles? Não consegue. Consegue observar até mais ou menos 85%. E aí tem como intervir? Tem. Hoje em dia tem o setor de medicina fetal. Você consegue até um pouco mais cedo, mas é quem faz, aparentemente, a princípio, especificamente, esse setor que é a medicina fetal. Você consegue impedir, fazer uma cirurgia intrauterina, que o neném fique paraplégico na fase que ele for nascer, durante toda a sua vida. Consegue fazer isso. A medicina está bem avançada em relação a isso. Tá? Então é importante esse tipo de exame também para que, logicamente, quem tem a condição de fazer. Logicamente, aí envolve, né, quando falo em medicina fetal, envolve, na grande maioria das vezes, setores privados. Tá? O setor público é um pouco mais difícil de você conseguir encaminhar a paciente. Esse mito aí de alimentação, né? Quando a mulher descobre que está grávida. Pode comer isso, não pode comer aquilo, evita aquilo, evita aquilo. Parece que uma hora descobriram que o ovo faz bem, depois o ovo faz mal. Olha, chocolate faz bem, chocolate faz mal. Café faz bem, faz mal. Como na medicina. Como balancear? Aquilo que eu falo para a paciente, Denis, tudo na vida, como medicina, tem que usar uma coisa chamada de bom senso. Você pode comer de tudo, desde que você não ganhe muito peso. Porque a grávida, se ganhar muito peso, não é que vai acontecer, você não tem bola de cristal. Existe a chance de você ter a principal complicação, que eu brinco, que deixa até o careca de cabelo em pé, que é a hipertensão na gravidez. E a hipertensão na gravidez passa por várias fases, desde uma simples pressão alta até uma hipertensão, digamos assim, extensa, vamos chamar assim, que pode virar uma iminência de eclâmpsia. O que é iminência de eclâmpsia? Aquilo que vai acontecer. Eclâmpsia é convulsão. Então, isso é importante, tá? Logicamente, ela está passando com o médico, ela vai perceber isso e vai relatar para o seu médico. Se ela perceber que tiver, além da pressão alta, sintomas como muita dor de cabeça, edema generalizado, que nós chamamos de nasarca. As pacientes ficam preocupadas, Denis, as gestantes, tiver um pouquinho de inchaço nas pernas. Se tiver uma mudança de temperatura, pode ter um pouquinho de inchaço, isso é normal. Pode inchar o corpo inteiro. Se tiver muito inchaço, tá? Que é edema generalizado, muita dor de cabeça, muita dor no estômago, muita falta de ar, começa a ver uns pontinhos pretos brilhantes, que a gente chama de escotomas, associado à hipertensão, procure imediatamente o seu médico, vá direto a um pronto-socorro que você pode entrar em eclâmpsia, que é convulsão. Se não tomar cuidado, tá? Isso vai para o coma. Em último caso, o médico tem que falar a verdade, morre a mãe, morre a criança. Eu falei em último caso, não é para quem está nos assistindo agora, não é para ficar desesperado, pelo amor de Deus. A gente está explicando o que pode acontecer. Então, o ganho excessivo de peso leva aí. Pode levar ser um sinal de alerta. Sinal de alerta. Sinal excessivo de alerta. É lógico, e álcool nem pensar, cigarro nem pensar. Alguma outra coisa que deve evitar? Não, a princípio, que ela deve fazer andar também. Andar. Que a gravidez por si só é uma situação que pode levar a trombose. Pode, tá? Por mecanismos hormonais, então é importante ela andar. Tá? Não pode ficar parada. Tá? Tem que evitar ficar parada. Tem que andar. Como você falou bem, né? Evitar fumo. Porque o fumo, o que ele pode levar? Ele pode levar a uma situação chamada de retardo de crescimento intrauterino, tá? O famoso RCUI, que são as abreviaturas, levar o neném PIG, é um neném pequeno para a idade gestacional. O que significa isso? Que a gravidez vai evoluindo, só que o neném e o útero não crescem de acordo com aquele tempo de gravidez. O que isso reflete, Denis? Vai refletir mais para frente, quando ele estiver na escola, não vai ter desenvolvimento intelectual, muito menos mental. O fumo não é bom para ninguém. Não, para ninguém. Né? Mas principalmente você que está grávida, você não está prejudicando aí só a sua vida. Né? Você está prejudicando a vida do seu filho. E eu vou um pouco mais longe também. Eu sou pai e eu falo isso para as próximas pacientes. Até eu adiciono um valor ético. Se ela está fumando, ou o marido, ou os dois, que valor ético ela vai passar para esse futuro menino, futura menina, futuro jovem? Se ele começar a fumar logo cedo, eles vão poder falar absolutamente nada. E quanto à história da amamentação? Muitos falam que é importante, que tem que ter até tal época, mas só não deve se ocorrer se a mãe realmente não tem. Como lidar com a fase da amamentação? A amamentação também é uma fase normal, que aquela que a gente... Existe a famosa frase que diz que ser mãe é padecer no paraíso, né? Ela tem que amamentar, vai ter que amamentar bastante a criança, né? Porque ela vai passar todos os nutrientes
que ela tem de bom para a criança. A criança vai ficar defendida. E não só isso, né? Facilita a mastigação da criança também. Tá? Pelo menos os 6 primeiros meses é fundamental que ela tenha amamentação exclusiva. 6 meses, então? 6 meses. Depois ela vai ainda continuando com a alimentação, mas já entra com alguns outros nutrientes, alguns outros alimentos. Isso, obviamente, o pediatra vê essa parte. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum fato que o senhor queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. O que eu agradeço, Denis, agradeço aos internados, agradeço aos telespectadores, agradeço toda a produção. Tá? Eu estou à disposição para contato, eu tenho o Facebook, que é o meu nome, Michel Mandelmann, tenho o meu e-mail, que é o Mandelmann, sobrenome, é um pouco difícil, mas vai aparecer na telinha, GC vai aparecer. Anotar com cuidado. Mandelmann@eg.com.br e demais informações, com certeza absoluta, a produção tem. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, estou à disposição. E se você quer assistir novamente a esse programa, ou se de repente você perdeu algum programa que comentaram com você, eu gostaria de assistir a tal programa, basta você acessar agora esse canal no YouTube. É o canal do nosso programa no YouTube. Lá você vai encontrar desde o primeiro programa até o último. E ele é atualizado semanalmente. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.